maiores, ela floresce, ela tem flores de um tom rosa a um tom roxo, tá? Flores muito bonitas, ela forma um pedúnculo muito grande e é uma planta comum. E sempre que se pensar em cicatrização, pode lembrar da planta, que ela vai ser muito útil. Agora nós vamos falar da hortelã. A hortelã é uma planta de origem europeia e asiática, que aqui no Brasil se aclimatou muito bem, cresce com facilidade, tanto que existem muitas variedades de hortelã. Todas elas são da família da menta, tá? Tanto que o nome científico dessa daqui que a gente está vendo é Mentha crispa. A Mentha crispa é a mais comum, é a que a gente chama de hortelã das hortas, tá? Ou menta das hortas, é o que a gente usa em tempero, é uma planta considerada calmante. Muitas pessoas antigamente usavam essa planta para tratamento de espasmos, e ela funciona muito bem para isso. Hoje se descobriu que ela tem uma ação relaxante da musculatura lisa, consequentemente ela ajuda os espasmos, principalmente de cólicas intestinais. Ela resolve problemas digestivos, porque ela tem um óleo essencial que emulsifica o bolo digestivo, então facilita muito a digestão. Ela é uma planta aqui no Brasil recomendada muito como vermífugo também. Ela é um vermífugo muito comum, principalmente no caso de giardia e de ameba. Ela tem efeitos muito potentes em cima desses dois vermes, tanto da giardia quanto da ameba. Ela pode ser utilizada na forma de infusão, sempre em infusão, porque ela tem o que a gente precisa é o óleo essencial. Então a gente utiliza as folhas, os talos ou até as raízes. A gente pode usar a planta toda em infusão. A única precaução quando a gente for fazer um fitoterápico com hortelã é nunca colher se ela estiver florida. Apesar de que aqui no Brasil também, por ela não ser uma planta brasileira, dificilmente a gente consegue ver a hortelã florida, tá? Ela completa o seu ciclo, muitas vezes sem florir, morre, e depois que ela morreu, se a gente não mexer na terra e deixar as raízes, essas raízes rebrotam, tá? E a planta volta a crescer de uma maneira normal, se desenvolve naturalmente. Então é uma planta muito útil para cólicas e como vermífugo. Agora nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do maracujá. O maracujá é uma planta de origem brasileira. Aqui no Brasil a gente tem várias espécies, tá? Tem muitos tipos de maracujá, tem o maracujá doce, maracujá azedo, maracujá grande, inclusive. A gente tem alguns maracujás que chegam a pesar 1 quilo, 1,5 kg. São plantas, é uma planta trepadeira, cresce de preferência em sol pleno. Ela não é muito exigente em relação ao solo. A única precaução que a gente tem que ter com essa planta é quando a gente for plantar sempre com 2 tipos de sementes diferentes. Isso quer dizer, com sementes de 2 plantas diferentes, tá? Porque ela depende de fecundação das suas flores. Se a gente não tiver 2 plantas diferentes, a gente não vai conseguir a fecundação. Então a gente sempre prepara mudas com sementes de plantas diferentes. A partir do momento que a gente preparou as mudas, a gente tem que ter o que a gente chama de tutor. O tutor nada mais é do que um bastão ou uma cerca para que a planta possa se agarrar. Ela contém algumas molinhas, né, que se chamam gavinhas, né? O nome científico dessas molinhas é gavinhas. As gavinhas têm a função de fixar a planta nesse tutor. Por isso é sempre importante a gente ter aonde fixar essas molas da planta, tá? Porque se ela cair, ela começa a crescer rasteira, ela não vai se desenvolver e não vai dar flores e muito menos os frutos. Então é importante sempre ter um tutor para a planta se apoiar. Depois de crescida, essa planta não requer muitos cuidados não, tá? Ela cresce com facilidade, se desenvolve bem, dá flores muito bonitas, como vocês viram a flor dela. O nome científico dela é Passiflora edulis. E como curiosidade, o nome maracujá veio do Tupi-Guarani. Em Tupi-Guarani se chama Nhamborucuyá, que quer dizer comida que já vem na cuia.
tá? Exatamente pelo formato do seu fruto. Quando se corta o fruto, você forma a cuia e a comida já está dentro da cuia, tá? É uma curiosidade que pouca gente sabe, mas esse nome veio do Tupi-Guarani. Efeitos terapêuticos dessa planta. Primeiro, é uma planta que tem um efeito calmante, ela relaxa a musculatura, tá? Ela consegue acalmar e relaxar a musculatura ao mesmo tempo. Ela é muito útil para quem sofre de insônia, tá? A insônia ela é muito potente também, ela ajuda bastante. Porém, para esses tipos de... tudo que for relacionado ao sistema nervoso, o que a gente usa dessa planta são as folhas e as flores. Porque a maior concentração de princípio ativo está exatamente nas folhas e nas flores. Quando a gente usa um fruto, a gente não consegue esse efeito calmante ou esse efeito relaxante, tá? Por isso que muita gente toma o suco de maracujá e diz que não fez efeito, que não acalmou, que pode tomar um monte de suco que não acalma. De fato, o princípio ativo calmante dela está contido no fruto, mas em pequenas quantidades. Então, para a gente, ele não vai ter um efeito muito importante. Quando a gente precisar trabalhar uma insônia, precisar trabalhar um paciente muito tenso, tá, ou muito ansioso, a gente sempre vai usar as folhas ou as flores do maracujá em infusão, tá? Não vamos ferver, nem submeter à temperatura. Sempre preparando em infusão. E nunca utilizar o fruto para essas finalidades. O fruto a gente pode utilizar porque ele é rico em tanino, porém a gente vai ter uma outra orientação para o fruto. A casca do fruto do maracujá a gente usa para tratamento de diarreia, tá? E a casca a gente prepara em decocção, tá? E o chá, o suco na realidade não tem nenhum efeito assim tão importante, tá? Ele tem um paladar agradável, mas dentro da fitoterapia o suco do maracujá não é muito utilizado. A gente dá preferência sempre para as folhas ou para as flores. Agora vocês estão vendo o urucum, tá? O urucum também é uma planta que cresce aqui no Brasil com muita facilidade. Sua origem é da América Central, não se sabe exatamente de que país, mas se tem os registros da América Central. Aqui no Brasil ela cresce quase em todo o país, principalmente na floresta amazônica. Na floresta amazônica ela é considerada nativa, tá? Ela cresce sozinha, se desenvolve com facilidade, é muito utilizada pelos índios. Os índios fazem vários tipos de medicamentos com essa planta. Cultivo dessa planta também não requer muitos cuidados não, tá? Se planta através das sementes, essas sementes vermelhas que vocês viram aí. Ela se desenvolve rapidamente, tá? Um arbusto leva aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio para começar a florir, para começar a dar os frutos. Ela tem como curiosidade o seguinte: no Amazonas se vê muito índio usando, né, urucum. Muitos de vocês já devem ter visto na televisão os índios pintados com urucum ou com uma pasta de urucum, principalmente no cabelo, né? E muita gente diz que o índio se pinta de vermelho para a guerra, né? Mas o índio que se pinta de vermelho para a guerra é o índio americano. O índio brasileiro usa o urucum na realidade porque ele é um ótimo repelente. Então, na realidade, ele se pinta com o urucum para evitar os insetos, né? Então, como repelente, ele funciona muito bem. E o que eles usam na cabeça nada mais é do que evitar a infestação de piolho, né? Então, ele tem essa ação importante, principalmente como repelente de insetos. Através de estudos, a gente conseguiu descobrir que ele tem também um ótimo efeito como anti-inflamatório. Então o urucum pode ser usado como anti-inflamatório ou no alívio de algumas dores. Em dores musculares também ele funciona muito bem. Inflamações em qualquer parte do corpo, tá? Inflamação de garganta, inflamação de músculo, inflamação de dente, qualquer tipo de inflamação ele funciona bem. Ele é considerado também um antibiótico natural, ele tem alguma ação em cima de algumas bactérias. As pesquisas ainda não conseguiram definir exatamente para que bactéria, mas ele também pode funcionar como bactericida. A curiosidade do urucum é o seguinte:
Se a gente fizer a extração dele no álcool de cereal, a gente vai obter um líquido amarelado, esses que vocês estão vendo aqui na garrafa, tá? A gente tem nessa garrafa as sementes do urucum, só virar para vocês perceberem, tá? Dissolvidas em álcool de cereal. Quando a gente dissolve a semente no álcool de cereal, ela se transforma num líquido amarelo. Se a gente dissolver a semente na água, esse líquido vai ser um líquido branco. Tá? E o engraçado, outra curiosidade dessa semente, é que antigamente ela era muito utilizada como conservante. Até hoje ela é utilizada pelos índios como conservante. Ela consegue conservar os alimentos. Então o que se faz, por exemplo, o índio usa muito urucum na caça. Quando ele caça algum material que ele vai consumir no dia seguinte, ou até 2 dias ou 3 depois, o que ele faz? Ele faz a massa, ele macera em pilão o urucum, então ele faz uma pasta de urucum, dissolve essa pasta na água e passa em toda a caça, ele passa em toda a carne da caça, que ela se mantém por 2 a 3 dias, inclusive evitando que as moscas se alojem na carne ou até que cheguem perto dessa carne. Tá? O nome científico dessa planta é Bixa orellana. Tá? O orellana vem em característica ao formato das suas cachopas, né, que são os seus frutos. O fruto dele pouco conhecido, muita gente conhece o urucum na forma da semente, que é a forma que o pessoal usa como coloral, tá? Do coloral, que é um condimento alimentar que se tritura a casca do urucum e é o que dá cor aos alimentos. Muitas pessoas utilizam no arroz para fazer um risoto que dá aquela coloração amarelada. Então é uma das plantas que tem um efeito muito importante, tá? E um dos efeitos também, que ainda não está cientificamente comprovado, mas a gente sabe que ela funciona, é exatamente para tosse. Tá? Em casos de tosse, é um ótimo medicamento. E hoje existem pesquisas dizendo que essa planta pode atuar também para baixar o colesterol. O que está se fazendo? Está se recomendando que o paciente coloque uma sementinha dessa na boca e deixe ela por algum tempo até ela dissolver. Então se faz uma recomendação para o paciente utilizar 4 a 5 sementes, tá? Não ingerir as sementes, colocá-la na boca, dissolver essa polpa vermelha que tem nas sementes, vai levar alguns minutos, coisa de 5 a 10 minutos, e depois jogar fora o resto da semente. Entre 3 e 5 sementes por dia, a gente tem conseguido alguns resultados para baixar o colesterol também. Mas o uso principalmente como inseticida, tá? Ele consegue evitar os insetos, para diminuir a tosse, tá? Na forma de infusão. Quando a gente for fazer um chá para ingerir, a gente faz as sementes em infusão. Por quê? Essa na realidade não teria nenhum problema da gente fazer decocção, porque ela não tem um óleo essencial, tá? As sementes não têm um óleo essencial muito acentuado. Porém, a gente só vai precisar da polpa avermelhada dela. Então a gente não precisa submeter uma temperatura muito grande, uma fervura muito intensa. A gente faz em infusão para ingerir essa planta. Então lembre-se, é uma planta muito útil para tratamento de tosse, pode ser utilizada para baixar o colesterol e é um ótimo repelente. E como último efeito, ainda que está em pesquisa, mas a gente também já tem tido ótimos resultados, as sementes trituradas dissolvidas no álcool, tá? Mais ou menos dessa forma que a gente viu, só que a gente tritura as sementes, dissolve numa quantidade pequena de álcool para fazer uma pasta, tá? A gente não vai fazer uma solução, a gente vai dissolver uma quantidade de sementes em álcool, tritura, pode se socar num pilão até ou bater no liquidificador para formar uma pasta, como antimicótico. Funciona muito bem para tratamento de micoses, principalmente as micoses de pele e micoses de unha. Nós vamos ver agora a babosa. A babosa é uma planta comum, uma planta de origem africana. Aqui no Brasil ela cresceu com facilidade também, a gente tem várias espécies dela aqui no Brasil. A curiosidade dessa planta é que ela foi trazida da África nos navios negreiros
por ela ser uma planta rica em água, né, os escravos trouxeram essa planta para o Brasil escondidas nos porões dos navios negreiros. Eles traziam os talos da planta, que só com os talos, se você plantar o talo, ele rebrota. Então eles foram trazidos pela grande utilidade que os escravos davam a essa planta. Ela é uma planta que tem algumas diferenciações. As mais comuns que a gente tem, a primeira que vocês viram com as flores amarelas, que é a aloe vera, que todas as pesquisas foram direcionadas para aquela planta. E também a aloe arborescens, que é essa outra aqui, que ela forma tipo de uma árvore mesmo. Ela pode chegar a 3 metros de altura, ela se desenvolve bem aqui no Brasil. Ela demora para crescer, mas ela cresce bem, pode virar um arbusto inclusive. O que a gente tem de curiosidade dessa planta é que ela tinha vários usos, né? Como ela é utilizada há muito tempo, desde os escravos aqui no Brasil, na época dos escravos, eles, além de ter essa planta para efeitos medicinais, como uma planta cicatrizante de feridas, eles diziam que essa planta evita o mal olhado. Então o que eles faziam? Eles colocavam essa planta pendurada de cabeça para baixo na entrada da senzala, tá? Para evitar a entrada de maus espíritos. Ela era colocada sempre de cabeça para baixo, evitando a entrada de maus espíritos. Pesquisando-se essa planta hoje, descobriu-se que ela é uma planta muito rica em sais minerais. Então ela é uma planta muito útil para doentes e para convalescentes, para pessoas que estão voltando de convalescência, né? A pessoa que está saindo de uma doença ou que está sofrendo uma doença e está precisando de um suplemento de sais minerais e de vitaminas. O único inconveniente dessa planta é que ela tem um paladar desagradável, né? O paladar dessa planta é muito forte. Por quê? Porque ela tem princípios ativos diferenciados. Um dos princípios ativos dessa planta é o que a gente chama de tanino. O tanino está presente na resina dessa planta. E o outro princípio ativo é a mucilagem. A mucilagem está na polpa da planta. Então a gente tem uma variação. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho. Quando a gente corta essa planta, se a gente for fazer o corte dessa planta, a gente vai perceber que ela tem uma polpa, tá? E essa polpa, se a gente apertar ou mexer nela, a gente vai ver a resina vazando. Esse fio que vocês estão vendo da planta, ela forma alguns fios, isso é a resina. Essa resina é rica em tanino, tá? E a polpa, que é a mucilagem. Então, se a gente for tratar um doente, por exemplo, um paciente que precise de convalescer, um paciente que esteja em convalescência, ou que precise desses sais minerais e dessas vitaminas, a gente precisa de tudo. A gente precisa tomar cuidado na hora de fazer a extração, de utilizar a polpa e também a resina, tá? A gente não pode perder essa resina. Essa resina é a que vai vazando, que vai escorrendo. Então a gente tem que tomar cuidado para não perder essa resina também. O que a gente faz? Ela pode ser utilizada, normalmente o que se recomenda é utilizar essa planta nesse formato, porém sem a casca, tá? Os princípios ativos não estão na casca. Então é conveniente, sempre que a gente for usar, a gente tirar a casca da planta. O que a gente faz? A gente tira esses espinhos laterais e retira a casca, tá? Então vocês vão ver que vai formar aqui exatamente uma polpa com a resina. Eu vou precisar de todo esse material aqui. A gente consegue perceber os fios da resina que não podem ser perdidos quando a gente vai fazer um tônico, tá? Muito importante ela tá completa. Ela é uma planta muito útil para queimaduras, em queimaduras de primeiro e segundo grau, tá? Em casos de queimadura, a gente não precisa muita coisa não, basta a gente tirar os espinhos dela, tá? Dos dois lados, limpar um pouquinho a parte de cima ou fazer dessa maneira, tá? A gente vai ter mais ou menos como se fosse um filezinho. O importante é a gente cortar a babosa do tamanho da área queimada. Então vamos imaginar que a gente tem uma queimadura em qualquer parte do corpo, tá? A parte de baixo eu deixei com a casca porque eu não vou utilizar.
tá? A parte de baixo continua com a casca. A parte de cima eu retirei a casca. Eu vou colocar exatamente esta parte, que é a parte da polpa, em contato com a área afetada, com o local queimado. E vou deixá-la por horas até. Ela pode ficar na queimadura por 2 a 3 horas. O que acontece? Além de ela melhorar a cicatrização, ela consegue aliviar a dor também. Então, uma planta muito importante, uma das primeiras escolhas para balbosa é em casos de queimadura. Queimadura, normalmente em casos térmicos, né, causadas pelo calor, inclusive queimaduras de sol, e também muito útil em casos de queimaduras causadas por radioterapia. Pacientes que estão em tratamento de câncer, que estão fazendo tratamento radioterápico, muitas vezes a pele sofre lesão, né? Então a gente usa esta planta para reconstituir o tecido, tem uma ação muito rápida, né? Então sempre que se falar em queimadura é uma planta útil para se usar. Outra coisa interessante dessa planta é que para fazer um chá dela, ela tem um paladar muito ruim. Então o que a gente faz? Se recomenda para tomar essa planta. Então em vez de fazer o chá, o que a gente faz? A gente retira somente a polpa dela. Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês só a polpa da planta, tá? Então a gente retira a polpa, certo? Neste caso, para a gente, a resina não vai ser tão importante, a gente precisa mais da polpa, tá? A gente vai conseguir, com essa polpa, cortar ela em pequenos pedaços. Pode ser aproximadamente meio centímetro até 1 centímetro quadrado, tá? Então, dessa polpa a gente vai cortar em pequenos pedaços e vai fazer, esse daqui a gente corta mais um para mostrar como é que fica, tá? Então a gente tem pequenos pedaços da babosa, vou deixar aqui mais para frente para a gente ver direitinho. São pedaços pequenos, tá? Em que a gente vai pegar esses pedacinhos e levar para a geladeira, tá? O que acontece? Essa planta tem um poder de regeneração tão grande que ela mesmo vai se encapsular, ela vai formar uma cápsula em volta desses pedacinhos. Então, na realidade, a gente vai fazer um comprimido, tá? Ou uma cápsula natural. Isso na geladeira, em torno de 15 a 20 minutos, ela já se encapsula, tá? Então, quando a gente precisar tomar essa planta, a gente já tem a cápsula natural, a cápsula feita dela mesma, tá? A partir do momento depois que a gente passa 20 minutos na geladeira, ela já está encapsulada, está pronta para tomar. Formando essa cápsula, a gente não sente o paladar dessa planta, esse paladar que é muito ruim, é muito amargo. Nesse formato a gente põe a cápsula na boca, toma um pouquinho de água e ela vai ter um efeito muito bom, como um cicatrizante interno também. Em casos de úlcera, em casos de gastrite, ela vai funcionar muito bem. Também é muito útil nessa forma para hemorroidas, tá? Em hemorroidas a gente usa ela no formato de chá, se a pessoa conseguir tomar, ou se não, nesse formato de cápsulas, ou até a gente pode fazer banhos de assento, tá? O banho de assento a gente faz da mesma maneira. Com a polpa você prepara ali uma decocção, com isso se faz a decocção e para fazer o banho de assento. Outra curiosidade dessa planta é que ela foi muito usada há uns anos atrás para crescer o cabelo. Muita gente usava essa planta para fazer um crescimento capilar. Só que na realidade ela não funciona para crescer o cabelo, ela funciona como um tônico para os cabelos. Por quê? Ela consegue melhorar a circulação sanguínea no bulbo, tá? O bulbo capilar fica melhor irrigado. E hoje, pesquisas mais recentes comprovaram que ela tem uma ação bactericida. Ela consegue combater algumas bactérias que se instalariam no bulbo capilar, acabando com ele. Tá? Então ela vai ter um efeito para quem tem cabelo, tá? Ela tem um efeito muito bom para quem tem cabelo. Para quem já perdeu o cabelo, ela não vai ter efeito praticamente nenhum. Uma planta muito importante, é uma planta que a gente tem que ter em casa, cresce com facilidade, cresce em vaso, cresce na terra. Então fica aí a dica para vocês que a gente tem que ter essa planta em casa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa fita. Essa fita é a primeira de uma série de fitas.
A gente nesta primeira mostrou simplesmente algumas dicas, algumas utilizações das ervas medicinais, e nas próximas fitas a gente vai estar mostrando mais detalhadamente cada planta medicinal, inclusive com todos os seus princípios ativos, com alguma descrição botânica das plantas e com tudo que se tem de pesquisa em cada uma delas. Então, nas próximas fitas, nós vamos estar detalhando várias plantas medicinais, com todos os seus efeitos, com todas as maneiras de utilizar. Queria dizer também que a Casa da Terra, a gente vai ter o telefone no final e no começo da fita, vocês vão encontrar o telefone. A Casa da Terra trabalha com tudo que se refere a plantas medicinais, tá? Desde a venda de mudas, a preparação, a jardinagem, nós preparamos herbários, montamos herbários, trabalhamos com fitoterápicos também. Então tudo que se refere a plantas medicinais, a Casa da Terra tem para oferecer e a gente está à disposição de vocês. E para terminar a fita, eu só queria agradecer, fazer alguns agradecimentos, principalmente ao Dr. Vu, o Dr. Vu Tukwang, que patrocinou essa fita, que tornou esse projeto viável, dentro da escola, tá, do SEATA, onde a gente dá aula de fitoterapia, onde a gente tem vários cursos dentro da escola de fitoterapia. E também agradecer ao Hélio, que filmou essa fita, que teve uma paciência tremenda aqui com a gente, e agradecer a minha família. Agradecer a Márcia, minha esposa, ao Caio, meu filho, e ao Fábio, que tiveram aqui também por trás da câmera, mas eles estiveram ajudando e preparando a gente. Espero que vocês tenham gostado e agradeço.